Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui com a segunda entrevista do canal com o advogado e vice-presidente da Adverge, Associação dos Deficientes Visuais do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Freitas. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. E, senhor Luiz, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Danilo. É um prazer estar aqui no seu canal para a gente debater um tema tão relevante. Bom, para concluir nossa entrevista, pelo menos das minhas perguntas, se o senhor tiver alguma consideração final, o senhor pode fazer. Toda essa questão da reforma da Previdência está vindo no sentido de que o Brasil não teria mais como arcar com a Previdência do jeito que está. E aí a gente também está tendo recentemente uma discussão grande a respeito dos monoculares virarem pessoas com deficiência, que pode aumentar o número de pessoas com direito ao benefício. E aí, será que o INSS, BPC, teria condições de arcar com benefícios, aposentadoria por invalidez para toda essa gente? Será que não teria que ter um teto? Como o senhor vê essa possibilidade de um teto? Bom, na realidade, acho que tem um primeiro ponto que precisa ser esclarecido, que a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que a deficiência, ela resulta de quê? Do impedimento de longo prazo, de natureza visual, auditiva, física, intelectual, mental, e essa interação entre esses impedimentos e o meio. Ou seja, você tem que verificar se há uma perda de funcionalidade, se essas barreiras restringem a tua participação efetivamente na sociedade. Ou seja, saímos do modelo médico, do modelo de uma avaliação estritamente clínica, baseada na Classificação Internacional de Doenças, que era a CID, para a Classificação Internacional de Funcionalidade. Isso desde a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje integra o nosso texto constitucional. Foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos que entrou na nossa Constituição. Então, acho que isso aí foi uma mudança de paradigma. Por quê? Você faz uma avaliação biopsicossocial, ou seja, você tem uma equipe multiprofissional, interdisciplinar para avaliar a deficiência. Inclusive, essa regulamentação está para sair, de como vai ser avaliado. Para migrar dessa história de você avaliar pelo laudo exclusivamente, vou olhar o laudo para saber se ele tem uma deficiência visual, se ele tem uma deficiência física, e passar a fazer uma análise de acordo com a funcionalidade. Então, isso é o primeiro ponto. Quando nós vemos projetos, como que está no Senado atualmente, falando da visão monocular, ou aqui no Rio de Janeiro, que nós temos projeto para colocar pessoas também com visão monocular, ou com surdez unilateral, ou com ceratocone, enfim, como pessoas com deficiência, nós entendemos isso um grande equívoco, porque é voltar ao modelo médico. E isso já está superado. A avaliação ela tem que ser feita à luz da funcionalidade. Então, nós entendemos de cara que isso é equivocado. Em relação à visão monocular, há um entendimento, tanto no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quanto aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Conselho Estadual, Conselho Municipal, mas vamos pegar nacionalmente. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a secretaria que cuida disso na época, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se posicionaram contrariamente à inclusão de pessoas com visão monocular. Por que existe esse entendimento? Não é uma questão de uma reserva de mercado, não é uma discussão do segmento da pessoa com deficiência visual. É uma questão que a pessoa com visão monocular, como regra, ela tem condições de ter carteira de habilitação, por exemplo. Ela tem uma perda na profundidade, com o seu olhar, sim, mas pessoas com hipermetropia, com miopia, que tenham 6, 7 graus, também têm perdas. O que se verifica é o seguinte: você tem uma perda da funcionalidade tão grande que justifique que o Estado intervenha e crie uma cota, uma política de ação afirmativa. Acho que essa é a discussão. Como regra, pessoas com visão monocular não precisam de tecnologias como lupa eletrônica, como software de ampliação de caracteres, como leitor de tela, como bengala, como cão-guia, como nada disso.
né? Como a pessoa com deficiência auditiva que precisa lá do implante coclear, ou do aparelho auditivo, ou da cadeira de roda, no caso da pessoa com paraplegia ou tetraplegia. Então, assim, há um entendimento de que não existe essa perda de funcionalidade. Então, nesse caso, há um entendimento que ela não deve ser considerada como pessoa com deficiência visual ou como pessoa com deficiência em geral. Se esse projeto de lei do Senado for aprovado, vai criar uma situação tão curiosa que apenas a visão monocular será a única deficiência caracterizada na lei. Por quê? Porque agora a ideia é você avaliar a funcionalidade. E, eventualmente, você até pode ter uma pessoa com visão monocular que tenha outros comprometimentos que justifique realmente ser enquadrado como pessoa com deficiência, mas não exclusivamente pela visão monocular. Né? Você vai ter que ver no caso concreto se ela tem uma perda de funcionalidade como um todo que justifique isso. Então, nós entendemos de forma contrária. Agora, respondendo a tua pergunta, nós temos que pensar o seguinte: não existe almoço grátis. Na realidade, a sociedade ela paga por determinadas coisas. Quando você fala da pensão por morte ou da aposentadoria por incapacidade, isso no geral, né? A sociedade entende que ela tem que arcar com esses riscos, né? Olha, a pessoa eventualmente morreu mais cedo do que se imaginava ou sofreu um acidente e a sociedade vai arcar com esse custo, né? É legítimo? É legítimo, mas é uma discussão que a sociedade faz e que ela entende que são infortúnios da vida e que merecem ter essa proteção social, porque senão seria o caos absoluto, né? Se você deixasse cada um a própria sorte. Agora, se você alargar demais também o conceito, talvez não seja razoável, talvez não seja possível, porque os recursos são finitos, né? São escassos. E se você começa a alargar demais, você desvirtua a política de ação afirmativa, você desvirtua os benefícios mesmo da assistência social ou da previdência social. Então, vou dar um exemplo da isenção do ICMS, que é recente. Começaram a alargar o conceito para uma série de pessoas que têm determinados problemas enfim, coluna, alguns problemas que não são suficientemente graves. O que acabou acontecendo? A lei dava direito às pessoas, né, que pleiteiam a isenção de ICMS na compra do carro. A cada 2 anos ela poderia comprar o carro e trocar. Nós temos 9 ou 10 anos que o valor de R$70 mil não é atualizado. E esses 2 anos agora viraram 4 anos. Por quê? Porque o custo está ficando tão alto que saiu essa nova norma dizendo, olha, agora é de 4 em 4 anos e não estão atualizando os valores. Então você pode criar um problema maior para quem efetivamente precisa. Aí uma pessoa que tem um comprometimento severo e que precisa adquirir um veículo, no caso da isenção, né, do ICMS para o veículo, ela não tem mais atualização do valor, então às vezes ela precisa de um carro com uma adaptação e os valores dos veículos subiram nesses 9 anos, 9, 10 anos, né? E aí ela começa a não conseguir. Antigamente ela podia trocar de 2 em 2 anos, agora é de 4 em 4 anos. Então, assim, outro exemplo que a gente traz é a meia entrada em cinemas, em teatros e tal. Você começou a largar demais, e a gente via estudantes, por exemplo. Você começou a largar pessoas que estavam fazendo pós-graduação, aí você via pessoas que iam fazer concurso público, mas que conseguiam que valesse como pós-graduação e pegasse a carteirinha para ter a meia entrada. O que acabou acontecendo hoje? O valor subiu, o mercado se ajustou, aumentou o valor e falou, te dou meia entrada. E aí você vê promoções de clientes de banco, cliente de cartão de crédito, né? Eles dando. Então, na prática, é uma meia entrada fake. Uma meia entrada que você aumentou em, não digo 100%, mas vamos dar um exemplo, que o valor fosse R$25 de um ingresso de um cinema. Estou dando um exemplo hipotético. Certo. O cara vai lá, bota R$40, a metade é 20. A minoria que paga inteira vai pagar os 40, a maioria vai ter o de 20 e ele vai conseguir os R$25, que é o preço do cinema. Então, na prática, você vai restringindo o direito para quem efetivamente
necessita. E isso é uma preocupação. Entendi. Foi muito legal. Seu Luiz, mais alguma consideração final? Alguma coisa que o senhor gostaria de colocar antes da gente fechar? Bom, eu queria deixar claro que tanto a Diverge, a Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, quanto a ONCB, que é a Organização Nacional do Cegos do Brasil, enfim, o movimento social ele está organizado, está fazendo a interlocução com os parlamentares, para que a gente não tenha retrocessos para o segmento de pessoas com deficiência. É importante fazer um debate claro, transparente. Nós sabemos que a expectativa de vida está aumentando, então é óbvio que você tem que discutir isso, a questões relacionadas à previdência, questões relacionadas à sociedade como um todo nesse tempo. Agora, isso tem que ser debatido. Não pode as pessoas que mais precisam, que mais necessitam, pagar essa conta ou dar uma grande cota de sacrifício por outros motivos que geraram problemas na gestão dos recursos públicos. Nós sabemos que 30% dos valores que são destinados à Seguridade Social, eles são colocados em outras áreas, porque a Constituição permite isso, que se chama de DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União. Pouca gente fala isso. Então, assim, esses 30% fazem muita falta. Quando se fala num mega déficit, né, que se diz que ela é deficitária, que ela gera um grande prejuízo, o debate tem que ser claro, transparente, com todas as informações, para que não se crie uma imagem de que você vai estar beneficiando quem mais precisa, porque nós vemos, estudando a proposta de reforma, que isso não é verdade, e o movimento social está bem atento e se fará representar junto ao Congresso Nacional, fazendo o debate junto aos parlamentares, para que a gente não tenha retrocesso. Legal, seu Luiz. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação. Espero contar com o senhor em uma nova oportunidade para outros assuntos, ou quem sabe para atualizar esse assunto, se surgir alguma mudança aí nessa proposta, alguma lei nova. Muito obrigado pela participação. Agora você do 34 Cegos, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, deixa seus comentários aí embaixo do que você achou dessa entrevista. Muito obrigado e falou!